Oi, gente, então, agora vim explicar a vocês a situação do Murilo, né? Pra quem não sabe, tá chegando agora, ou pra quem já sabe, né, e não tá entendendo muito, o Murilo morava lá em casa, né, durante um tempo. Morou, não foi muito tempo, não. Até porque eu tava morando no apartamento, me mudei pra casa agora e ele foi junto também, né? Vamos lá, só para vocês entenderem o contexto da história, antes de eu explicar não é a minha verdade, é explicar o que está acontecendo, ou desentendimento, ou mal entendido, não sei. Bom, ele veio apresentando nas redes sociais dele, durante esses dias, alegando com que eu tomei a rede social dele, com que eu, sei lá, aqui, nem tenho muito lembrança exatamente de como foi a palavra que eu falei. Mas ele tava falando basicamente, gente, desculpa às vezes é zoada, é porque eu tô num restaurante, mostra aqui. E tá vendo jogo. Então pode ser que se escute barulho muito alto, mas é porque eu tô num restaurante, eu vim aqui no David Brasil. Enfim, aí ele veio alegando nas redes sociais dele que eu tomei a rede social dele. Bom, vamos lá. Eu expliquei no vídeo anterior sobre um conjugue que eu tinha. Por isso eu vim explicando para agora vocês entenderem. E a gente tinha um outro telefone meu, que é o meu iPhone, não tá aqui, ele ficou em casa. E lá realmente, ele em si, o meu ex conectou o Instagram do Murilo com consciência que ele sabia que tinha, né? Até porque eles se tratavam como assessor, enfim, era um particular deles dois. E aquele telefone ali eu não usava, né, para as redes sociais, porque eu tinha um outro telefone que era para minhas outras redes sociais e um para o meu WhatsApp, enfim. Aí ele pegou e tava monitorando, tipo assim, ó, respostas sobre o que o Murilo respondia, porque na época tava aquele desfecho, assim, desse negócio com o pessoal lá da House, que ele saiu, enfim. Aí essa zoada toda, nesse impasse todo, ele tava meio que monitorando, porque algumas coisas o Murilo tava respondendo coisas de pessoas que talvez poderiam comprometer ele, então ele tava meio que regrando. Até aí tá tudo certo, né? Até porque ele tinha conseguido. Ai, nem tomei meu café, gente. Tô falando, esqueci até do meu cafezinho, calma aí. Ai, que delícia. Onde eu tá? Ah, lembrei. Aí, por fim, o Murilo tinha consciência de que ele monitorava o Instagram dele, isso nunca foi nada enganado. Beleza. Sendo que aí a gente, no nosso relacionamento, teve uma desavença devido às redes sociais, né? Eu sou um tipo de... milhões. Sou um tipo de pessoa que, assim, pra conviver comigo, eu acho que a internet já me consome muito meu tempo. Então eu acho que eu ter uma pessoa também que trabalha com internet, talvez não me faça tão bem, sabe? Então era o que eu alegava. E por ele estar ali monitorando as redes sociais do coisinha, do Murilo, eu alegava que ele estava se dedicando muito àquilo e às vezes eu não estava tendo tempo pra gente, quando o meu tempo sobrava, não que tinha, ou tivesse, não sei a melhor palavra certa, não que tivesse que estar à minha disposição não, mas vamos supor, o meu pico de horário de trabalho era esse. Acabou meu pico de horário de trabalho, eu estava livre no relacionamento. E era o momento que ele estava ocupado monitorando as redes sociais dele. Até aí todo mundo era ciente disso. E eu comecei a bater na tecla, poxa, eu não tô gostando disso, isso, tá bom. Por Deus, que se eu estiver mentindo no que eu vou falar agora, que eu durma e não acorde nunca mais nessa vida. Se existe um Deus no céu, que eu sou muito fiel e eu creio muito nele, se eu estiver mentindo no que eu vou falar, que Deus me fulmine. Não sei nem se eu posso ficar falando essas palavras aqui, porque aqui é um canal educativo. Mas, enfim, ele chegou quando nós tivemos umas desavenças no nosso relacionamento e falou pra mim, olha, desconectei, por Deus do céu, o Instagram do Murilo do celular para que a gente possa viver melhor, porque assim eu não fico me dedicando tanto ao Instagram dele e a gente fique bem, eu e você. Eu falei, beleza. Ele monitorava também minhas redes sociais, monitorava porque aí já era um relacionamento, então ele tinha acesso às minhas mensagens, enfim, era um relacionamento bem confiável com relação a isso, né? Então, por Deus, por tudo que é mais sagrado nessa vida inteira, ele já tinha desconectado o Instagram do Murilo do telefone que ele usava, que não era eu. Mas isso também pra mim foi indiferente, sabe por quê? Gente, como que eu vou temer a uma coisa que eu sei que são inverdades contra mim? Todo mundo que veio acompanhando o Murilo, pelo menos o tempo que ele foi pra minha casa, viu que não faltava o de comer, não faltava o de beber, ele tinha um teto,
Não tinha uma cama, beleza, não tinha. O Juan também mora na minha casa e não tem uma cama ainda. Tudo é uma questão de tempo. Não é da noite pro dia, eu vou pegar e vou... tem que mobiliar a casa favorecendo eles. Não, porque eu ainda tava mobiliando o que me agradava, que era com minhas condições financeiras que eu tava provendo. Mas eu ia chegar no quarto de todos, né, no tempo certo. Daí beleza, mas não faltava nada dentro de casa, todo dia acordava, tinha o café da manhã a hora que queria. Ele só não tomava café porque ele acordava, acho que era meio-dia, 2 horas, por aí, 1 hora da tarde. Mas sempre teve almoço. Só chegou só um momento que eu falei pra todos lá em casa, sem exceção. Quando eu me separei, eu falei, olha, a partir de hoje, eu não quero compromisso com ninguém dentro dessa casa. Porque eu tinha compromisso com o meu cônjuge. Caso contrário, eu não tenho obrigação com o Juan. O Juan tem... Quantos anos você tem, Juan? 28. 28 anos. O Juan sabe muito bem se virar. Se não souber, existe rede social, YouTube, pesquisa como fazer um arroz, um feijão, enfim. O Murilo da mesma forma, ficava o dia inteiro com o telefone, não poderia pesquisar, mas ele sabe, porque uma vez que ficou ele e Fael, aqui em casa ele fez estrogonofe, fez arroz, tinha comida dentro da geladeira, era só pegar e fazer. Nunca existiu problema sobre isso, só estou colocando em pauta para vocês entenderem que eu só não queria a obrigação de ter que acordar, cozinhar para ninguém. Eu só não queria isso, mas isso nunca foi um problema entre ninguém. Por fim, um dos dias, subimos para Cabo Frio, né? O meu ex foi comigo, voltamos em dois tempos, muito rápido. O Murilo e o Rafael ainda estavam lá em casa, foi até no dia do falecimento da avó do Juan. Por fim, né, o que aconteceu? Meu café vai acabar esfriando. Por fim, chegamos, o Murilo ainda estava lá bem cuidado pelo Rafael, enfim. Houve uma outra ocasião. Quem me acompanha de muito tempo sabe que a minha vida é minha casa, Ângela, Ângela, minha casa, Ângela. Quando eu não vou pra Thaís, minha comadre, que ainda é pouco, pra Ângela eu vou muito mais. Enfim, fui pra Ângela sem previsão de volta, porque a vida é minha. Se eu não tenho mais um cônjuge pra me dar satisfação, não tem que dar satisfação pra ninguém. No entanto que o Juan estava lá comigo, porque queria vir embora, viemos no Rio pra trazer ele. E quando chegou ele quis ir atrás de mim, eu falei, eu vou voltar sem tempo de... Só que houve um problema particular meu, a qual eu não quis ainda falar, que isso é uma outra feita que não tem nada a ver com o Murilo, com ninguém. Voltamos ao Rio muito rápido, foi onde eu fui pro Caju, do Caju eu fui pra Maré e passei o final de semana inteiro. Só que nesse meio termo, na sexta, acho que foi na sexta, o menino Murilo me manda uma mensagem, por Deus, como eu vou dizer... Não vou nem dizer abusada não, vou dizer assim, uma mensagem que eu fiquei passada, porque ele sempre me tratou muito bem. Eu não tenho, pelo menos um momento dentro da minha casa, eu não tenho nada pra reclamar do Murilo. A única coisa que ele sabe que eu falava com ele e com todos era: porra, eu não quero que o Murilo fume cigarro aqui dentro da sala, porque você chega, já tá um cheiro de cigarro. Ou ele fuma no terceiro andar, que é no terraço, ou ele fuma do lado de fora. Não ia quebrar a mão dele em nada, isso não custava nada. Era que o cigarro fuma o quê? 5 minutos, era 5 minutos que ele ia pra rua, fumar e voltava. O conforto ele tinha. Ninguém nunca virou pra ele na vida lá em casa e falou assim: sai do sofá que eu tenho que levantar porque você tá aqui de favor. Nunca. Gente, pra vocês terem noção, eu nem subia lá em cima. Eu nem subo muito lá em cima, porque não me cabe, a casa é muito grande. Quando eu aluguei essa casa, foi pensando quando a minha família vir, que vem minha mãe, meus irmãos, vem aquela bagunça toda, vem Sué, vem Isabela, vem todo mundo, então pra todo mundo se emburacar, porque eu não gosto de ninguém dormindo dentro do meu quarto. E também porque eu tava com um cônjuge, então tipo, era eu e meu cônjuge dentro do meu quarto, o resto todo mundo se virava. A casa tem uma sala grande, cozinha grande, 2 quartos, terraço, dá pra todo mundo caber. Lá onde eu morava era um quarto, cabia 20 pessoas, o carnaval passando 20 pessoas lá em casa. Enfim, só para se explicar, né, para as coisas não ficarem assim com a vírgula, né, com um ponto de interrogação. Enfim, então toda a vivência que o Murilo teve comigo dentro de casa foi ótima, ótima. Meu filho, tô indo pra rua, quando ele disse que tô saindo, meu filho, que eu nunca trabalhei em cima dele dizendo: agora eu sou sua mãe. Não, mas é o meu jeito, eu chamo as pessoas meu filho, minha filha, é assim, é eu. E ele sabe, diante de Deus, cara, pelo Espírito Santo de Deus, que é a coisa mais sagrada do mundo, o quanto eu tratei esse garoto bem dentro da minha casa. Voltando lá atrás, aonde foi falado que eu não queria o Murilo dentro da minha casa, ponto, vou afirmar. Quando tudo aconteceu, sim, eu não queria o Murilo dentro da minha casa. Por quê? Porque eu sabia que ia gerar N problemas, N coisas, aonde hoje ele alega que eu
falei pra ele inventar as coisas sobre o pessoal lá da House. Eu não tenho necessidades. Se eu quisesse falar qualquer coisa, eu falaria, tava falado e acabou. Todo mundo na internet que me acompanha sabe como eu sou, que eu falo e acabou. Eu não tenho necessidade, eu não tenho medo do pessoal da House pra querer falar assim, ai, tô vindo aqui falar que eu não invento. Não. Sabe por quê, ó? O pessoal lá, o pessoal da House, pra quem não tá entendendo, é Lia e Richard, ponto. Eles alegaram que o Murilo era um garoto mentiroso que inventou N coisas, que era um garoto influenciável. Aí agora o Murilo tá dizendo N inverdades contra mim. Aí eles alegam que o Murilo não tá mentindo. Só que é só você pesar numa balança justa. Se o garoto saiu de lá, supostamente inventando coisas sobre ele, hoje ele tá fazendo a mesma coisa. É uma grande realidade, é onde diz assim, ó. É só pra acabar, porque senão meu café ia esfriar, gente. É como diz assim, ó. Se você pegar um porco, não tô chamando ele de porco não, é só um dito, e colocar ele dentro do castelo, não é o porco que vira o rei ou o príncipe, não. É o castelo que vira o chiqueiro. Porque quando você realmente... Todo mundo me avisou. Mas sabe o que é isso? É o preço de ter um bom coração. Quando tudo aconteceu, ele chegou lá em casa, ele chorou, ele se mostrou a vida que tinha, que tipo assim, minha mãe não me quer, eu tô sem eira nem beira. Então aquilo me comoveu, não vou mentir, eu sabia diante de Deus que ele estava errado. No entanto que tem um vídeo meu, se vocês forem pronunciamento do Murilo no meu canal, tem um vídeo. Eu falei na cara dele no vídeo assim, ó. Murilo, mas também vamos e convenhamos que se eles lá estão mentindo, você também mentia, porque você fazia parte junto da mentira, né? Chegou pra te ligar, obrigado, viu? Daí, o que aconteceu? Eu falei assim pra ele, ó, não tem como você vir aqui e falar lá do pessoal da House, que era tudo ruim, porque aí o tempo que você conviveu lá não teve nada de bom, porque eu via você rindo e brincando, sorrindo e feliz. Aí agora então o garoto morou dentro da minha casa, vocês viam ele sorrindo, brincando, feliz, e tudo de ruim que eles falam, vocês vão e acreditam. É só vocês balancear. Se ele morou tanto tempo, esse pouco tempo lá em casa, e um pouco tempo, ele nunca apareceu numa história pra falar, tô com fome, não tem nada pra comer, nunca. Todo conforto que ele queria, ele tinha. Eu nunca prometi nenhum cuidado, vem pro meu colinho, não, porque o Murilo não é nada meu, ele não é nada meu. Quem tinha que supostamente meio que cuidar dele era Rafael, que eles estavam envolvidos. Eu dei o suporte que eu dou pra todos que eu ajudo. Casa, máquina para lavar tem, onde estender tem, coberta tem, colchão tem. Quer mais o quê? Se ele não era nada meu, me explica, ele queria mais o quê disso? Se ele não era nada meu, eu abri a porta para uma pessoa aonde a mãe não queria, aonde saiu mediante um problema, mas eu me comovi com a história dele, sabendo que nem tudo era verdade, mas tudo bem. Eu falei isso na internet. Tudo bem, todo mundo falava, milhões, isso aí um dia vai te trazer problema. Isso aí vai te trazer problema. Falava, cara, eu acho que comigo não. Eu ainda tinha na minha cabeça assim, ó, um dia ele vai querer brigar com o Rafael. Olha o que eu pensava, por Deus que tá no céu. Um dia ele vai querer brigar com o Rafael em algum momento, que relacionamento é assim. Se ele quiser falar algumas graças sobre o Rafael, eu vou falar que é mentira dele, e aí vai ser o momento que ele vai querer tentar talvez falar alguma coisa contra mim. Eu pensava que seria assim, juro por Deus que tá no céu. Menino, mas aí quando é do nada, o garoto vai pra internet e fala que eu tentei roubar o Instagram dele, que eu isso, que eu aquilo. Essas inverdades todas que vocês estão ouvindo ele falar aí. Gente, não tenho nenhuma intimidade com Isabelle. Isabelle chegou lá em casa, não teve nenhum momento ele falando assim, ó, vamos mentir aqui, vamos fazer isso, vamos fazer... Até porque, pensa comigo, se vocês forem uma pessoa inteligente, vocês vão matar a charada, ó. Se a Isabelle já tinha um problema com o pessoal de lá, eles arrumaram um problema comigo, porque o Murilo veio parar na minha casa. Eu expliquei, eu tenho um vídeo aí no canal explicando como que ele veio parar dentro da minha casa. Pra quem quiser entender, é só voltar uns vídeos anteriores aí do canal. Tá uma foto minha e do Murilo sozinho. Tá, ponto. Daí, eu poderia falar o que eu quisesse nos meus stories, o que eu quisesse de ruim, porque eu ia aproveitar o embalo. Não. Eu apenas publiquei coisas que o Murilo falou. Aí tá, se ele tá alegando que eu inventei, que eu mandei ele fazer,
Então ele é uma pessoa que prejudica a outra pelo que alguém tá mandando. E isso é o que, palavras dele, ele tá dizendo que eu mandei ele falar contra a Lia, contra o pessoal da House. Então ele é aquele tipo de pessoa que prejudica alguém quando alguém manda. Tipo, aí vamos supor, se ele estava dentro da minha casa, o intuito dele era prejudicar o povo da House, que ele afirma que eu mandei. Então se ele não está na minha casa, o intuito é o que alguém mandar, ele vai me prejudica. Então se amanhã ele for para outro lugar e assim vai indo. Então olha só, vocês estão alegando que o garoto é influenciável. Ó, sempre bati na tecla do que eu vou falar no meu story. Ele usa maconha dele, bebe, até porque já bebeu comigo meio dentro da minha casa. Ele fuma cigarro, né? E qual o momento que alguém influenciou ele a fazer isso? Porque eu não uso droga, nunca usei na minha vida. Eu não fumo cigarro, eu bebo a minha bebida enquanto tá me consumindo demais. Todo mundo que me acompanha sabe que eu faço propósito com Deus. Canso de fazer. Enfim, queria entender em qual parte ele é influenciado. A parte onde você, de casa, que me acompanha a vida inteira. Aí chega alguém problemático e conta uma inverdade sobre mim, e você acredita. Então é o tempo inteiro que tu veio me acompanhando. Estou perguntando para você de casa agora, em todo esse tempo, essa trajetória, toda essa trajetória que você veio me acompanhando. Então agora o garoto chega, fala algo e pronto. Aí agora eu sou ruim, eu sou isso, eu sou aquilo. Incrível, porque se eu sou ruim, como eles dizem, né? Eu acho que isso é o preço por ter um coração bom. Ter que abrir a porta para quem não era para me ter aberto, talvez, né? Até porque não é meu sangue, não é meu parente. Eu não tinha obrigação nenhuma de sustentá-lo, de fazer nada por ele. Fiz de bom coração e hoje o preço que se paga, eu acho que a palavra certa deve ser ingratidão, né? Mas eu acho que vai me servir de aprendizado, né? Eu não... Ó, por hoje, tudo que eu tô falando aqui, se eu esquecer alguma palavra, alguma coisa, eu vou falar lá no meu Instagram. Meu Instagram, pra quem não sabe, eu perdi, né? Mas vai estar aí na descrição do vídeo. Mas enfim, eu acho que por hoje e pra sempre, tudo que eu já tive de falar aqui, que eu tive que desmentir, vou falar bem claro, se eu esquecer de alguma palavra, tudo que o Murilo falou é mentira. Ponto, tô afirmando. Eu tenho como provar qualquer coisa. É porque se explicar é muito cansativo, entendeu? E tudo aconteceu quando eu perdi meu Instagram, então eu fiquei sem voz. Enfim. Mas a partir de hoje eu não vou falar desse menino, até porque, olha, é um garoto de 15 anos. Olha a minha vida, não compete com ele, jamais. Eu tenho outros amigos, outra vibe, outra coisa. Não vim aqui pra prejudicá-lo, até porque eu afirmei, que eu tô afirmando com a minha boca, que toda a vivência com o Murilo dentro da minha casa foi ótima. Só o que me incomodava era ele fumar cigarro na minha sala, porque eu não sou obrigada a aturar um garoto de 15 anos fumando cigarro na minha sala. Mas fora isso, nós não tínhamos problema, nunca tivemos. Ó, por Deus, uma coisa que eu acabei de lembrar, pelo Espírito Santo de Deus, que é a coisa mais sagrada do mundo. No dia dos namorados, quando eu fui rever meu ex, eu falei assim, ó, às vezes tá me dando até uma tristezazinha sobre o Murilo lá em casa. Ele perguntou por quê. Eu falei, porque tipo assim, ó, o antes estava em Salvador, né, porque morreu o irmão dele, que Deus o tenha, a avó, logo em seguida, lá passou uma temporada em Salvador. E o Murilo, assim, não compete muito com a minha idade, sabe? Eu tenho 32 anos, ele tem 15 anos, né? E eu não tenho diálogos, assim, com ele, assim, ó. Eu tenho uma brincadeirinha ou outra, tinha, né? Mas eu não tinha um diálogo, assim, com ele, porque não compete, a nossa conversa não bate. Então, quando o meu ex morava lá, eles tinham muito mais assuntos. Eu falei, parece que agora lá em casa ele tá sozinho. Parece que ele é um peixe fora d'água. E às vezes o olhar dele parece que ele tá triste lá dentro de casa, assim, ó, sentindo falta de alguém. Porque quando ele veio pra aqui pra casa, tinha Guilherme, tinha Kailane, tinha todo mundo assim junto. Então ele imaginou que era aquela zoada, sempre aquela coisa divertida. Mas a minha vida é uma realidade. Eu não sou um oba-oba todo dia. Não, tem dia que eu acordo que eu não tô bem pra sorrir e acabou. Eu sou isso aqui, eu não tô bem pra sorrir. Eu sou isso, eu ficava no meu quarto e ele no mundinho dele. E eu falei, caraca, parece que ele vive sozinho dentro daquela casa e eu sozinha, porque a gente não compete. Aí falei isso, ainda de bom coração, mas passou. Aí quando é agora esse menino falando essas coisas, do fundo do coração, eu vou deixar esse recado pra ele, né? Até porque o mundo é muito grande, eu desejo boa sorte, que um dia a vida encaixe ele num bom lugar. Mas eu sinto um pouco de pena, porque ele não é eu não vou falar aqui que ele é um menino influenciado, não. Porque eu acredito que ele faz as coisas porque ele quer. Mas ele é um bom menino. Ele é um bom menino. Ele tem seus lados bons. Eu acho que a vida, ele ainda não aprendeu muito com a vida, ainda não. Até porque, porra, eu tenho 32 anos, já vivi muita coisa. Enfim, a vida machuca sim, eu sei que machuca. Mas quando a gente sai de um lugar, Murilo, a gente deixa a porta aberta
porque a gente nunca sabe quando vai precisar na vida. O amanhã pertence a Deus. Eu não estou dizendo assim que vai precisar de mim não, mas no futuro não faça mais isso com ninguém, sabe por quê? Porque uma hora você vai ter todas as portas fechadas e você vai estar num beco sem saída, aí você vai falar, pô, a vida foi muito ruim comigo, mas aí quando tu for fazer uma análise, você vai ver que você não deu valor às pessoas. E é uma grande realidade, a gente só dá valor depois que perde. Eu não te proporcionei o melhor conforto do mundo, até porque eu não tenho obrigação disso. Você disse que eu te prometi, eu não te prometi nada, mas eu iria fazer por causa do meu coração. Mas eu espero que assim, a vida te ensine a dar valor, ter gratidão às pessoas, né? Porque quando alguém abre a porta da nossa casa e se compadece do nosso problema, aquela pessoa ali, até a Bíblia fala assim, ó, em todo tempo ame o amigo, que na angústia nasce um irmão. Eu abri a porta da minha casa para você, te coloquei morando dentro da minha casa, sem ser teu sangue, eu não sou nada sua, para no final de tudo tu agir comigo dessa forma. Mas eu espero que Deus te abençoe por onde você andar e que você talvez amadureça esse pensamento, esse coração. Eu tenho pena, porque assim, infelizmente hoje ele mora no abrigo, não sei se foi para outro lugar, até porque eu não sei mais nada da vida dele, tá? Mas assim, eu peço que Deus dê uma orientação, um norte no caminho na vida dele, para que ele não precise passar por essas situações, esses constrangimentos, de toda hora ter que estar expondo alguém que ajudou, né? Que ajudou. Tá. Então, enfim, acho que foi isso. A partir de hoje, vocês aí que conhecem o Murilo e que viram a vivência dele dentro da minha casa, que não passou nenhum aperto, nenhuma necessidade, vocês decidem quem acreditar, tá? Eu sei do meu coração, eu sei a pessoa que eu sou, eu sei onde eu quero chegar e eu sei o que eu fiz, foi de coração. E tudo que foi de coração vai ficar no coração. Daqui pra frente é a vida que segue. Então, por favor, de coração, ao vocês acabarem de ver esse vídeo, o amanhã já é outro dia. Nunca mais me assimile a minha imagem a ele. Eu não vou ter motivos pra falar dele, se ele voltar pra qualquer outro lugar, pra qualquer outra coisa. Se um dia a vida ocasionar de perdoá-lo, que não é muito meu feitio, sabe? Mas o amanhã também nunca mais me vincule a minha imagem a ele. Tá bom? Por favor, é isso. Só que eu peço de coração e... Enfim, se eu não lembrei de alguma palavra, eu vou lembrar no Instagram, eu vou falar, porque só hoje, se eu vou alimentar esse assunto hoje. Mas assim, se eu não lembrar também de nada, eu só estou negando tudo que ele afirmou, não são verdades. Tá bom? É isso. Se você chegou até aqui, também nos siga no nosso canal, porque aqui é meu verdadeiro trabalho, né? Aqui é meu sustento. Enfim, se você gostou desse vídeo, você deixa joinha. Se você não concordou também, pode deixar seu dislike pra me saber. Tá bom? E é isso. Beijo. Obrigada, viu?